Meu nome é Sharon Luiz Leite Bueno, nasci no dia 2/1 de 1972, aqui mesmo na grande e amada cidade de Jaboticabal. Meu pai, professor Charni Leite Bueno Sobrinho, e minha mãe, Nilda Isabel Vilela Bueno. A minha mãe era a mulher, que cuidava da casa e cuida até hoje, graças a Deus, muito bem. Então ela sempre era cozinheira, era costureira, era professora. Então ela tinha a formação de cuidar bem da família. Já meu pai era professor primário, e um músico assim, veterano, amante da música. Então ele sempre estava lecionando não só nas escolas, mas em questão à música ele deu aula, ele com o finado maestro Newton Lúpia, sempre a fim de estar resgatando a música porque teve algum momento que a música começou a se perder em questão dos músicos instrumentistas de sopro. Então eles fizeram meio que um projeto para estar resgatando. Então ele sempre, não como professor de escola, que na época não tinha nenhuma escola. Então era por questão de estar resgatando essa molecada aí. Então sempre foi muito viva a música dentro de casa. Tudo levava a música. Final de ano, época de Natal, a gente sempre saía para ver serenata, era o maior barato. E meu pai que puxava a fila, inclusive. Qualquer aniversário, qualquer reunião do pessoal da banda, sempre a gente estava tocando. E fora isso, porque todos sabem que a música não é só chegar e tocar, tem que estudar muito, A gente estuda até hoje, como qualquer grande músico, tem que estudar. Qualquer arte, qualquer ciência é assim, não pode, o treino é a alma do negócio. A vida toda, sempre atrás de estar tendo a vida normal, estudando na escola, no ensino fundamental, médio, etc. E meu pai sempre exigindo um pouquinho, falou, garotinho, quer jogar bola? Então apresenta tal lição aí, hein? Senão ele dava uma barrada. Então ele sempre estimulou demais, assim. Um é o Charles, que é bem conhecido aqui também, que nós temos basicamente a mesma formação, Tem questão de escolaridade e a questão profissional também, assim, na parte musical. Já o outro é um funcionário da prefeitura também, mas em outra área, fora da música. Meu pai e minha mãe sempre esse lance de família o tempo todo, Então família não é só quem é de sangue ou não. Envolve amigos, vizinhos, então sempre brincando muito, sendo Peralta, não ia ser tão santinho assim também. Muito ligado à religião também, a gente sempre foi, meu pai sempre leva isso como a doutrina religiosa é muito importante na formação, acho, de qualquer pessoa, independente de qual seja a religião, Então, sempre dividido. Então, a gente tinha tempo para brincar, tempo para rezar, para estudar. Então, foi muito interativa. Brincar muito, soltar papagaio, andar de bicicleta, ralar o joelho, carrinho alemã. Mas sempre muito saudável, um ambiente saudável. Coisa de cidade do interior, sempre todo mundo conhecia todo mundo. Só boas lembranças. E não tinha como não ser. Quando eu vi, eu já estava tocando. Porque foi um barato, que nem eu falei para você, teve um tempo, por não ter nenhuma escola, que nem hoje, graças a Deus, a gente tem a escola de artes. Na época não tinha, então era questão de tradição familiar. Um que ensinava o filho, mas eles não tinham muita técnica, ou até questão de didática, para estar estendendo essa prática, Então, por um momento, eu acredito que é até difícil falar que essa parte musical, se existe essa palavra, acho que ela é bem-vinda, vem de outros, dos outros áreas, porque a gente começou assistindo a banda desde molequinho, ia a banda tocando no coreto, ia tocando em casa. Aí, logo de início, meu pai e o Newton, eles fizeram um projetinho de estar resgatando essa molecadinha para aprender música. Então, qual que era a forma mais fácil de estar atraindo? Falou, vamos fazer o seguinte,
vamos formar um time de futebol. Então, quem não estiver estudando música não pode jogar futebol. Então, pô, todo garoto quer jogar futebol. Então, do nada, quando a gente viu, a gente estava com uma banda formada. A bandinha mesmo, tocando. Inclusive, na época veio o então governador Paulo Maluf, que ficou encantado, porque o Paulo Maluf, para quem não sabe, ele é um exímio pianista também. Fantástico, pianista fantástico. Então, depois eles até incentivaram, enviando alguns instrumentos para a cidade, no caso aqui, foi para Gomes e Puccini. Então, desde essa parte, já comecei a tocar. Então, tinha essa bandinha. Mas isso eu tinha 7 anos de idade. Então, na época, por ser tão pequeno, eu comecei a aprender clarinete, mas já comecei a tocar um pouquinho de caixinha, bateria. Então, já tocava nessa banda. E depois, futuramente, já entrei na banda Gomes e Puccini, que era, a gente fala bandinha e abandona. A bandinha dos pequenininhos e abandona que tinha de 15 até 90 anos. E depois aí foi dando sequência a tudo, Orquestra Sul-América, Arleice Orquestra, muito freelance tinha na época. Só alguém liga para você, eu preciso de um saxofonista hoje. Tô indo. Então, mas depois Frenesi Banda Show, depois me empenhei muito na parte de estar estudando, aprimorando para futuramente ser um professor na área musical, né? Que nem eu estava falando agora há pouco, em questão, eu falei, pá, isso daí vem de vida passada, mas vem mesmo. Porque assim, o que eu tenho mais conhecimento, meu bisavô, por parte de mãe, ele era trompetista da Scala de Milão, na Itália. Então ele veio para cá, que era o italiano Gaggiotti. Aí já os filhos deles, também, um deles é um dos fundadores da Orquestra Sul-América, que é o tio Alexandre Gaggiotti. Aí minha avó materna também tocava piano. Aí minha mãe, já na geração da minha mãe não tiveram músicos. Já ao contrário, pro lado do meu pai, eles eram mineiros, né, da cidade de Caxambu, em 14 irmãos, todos músicos, todos. E esse é meu avô, né? Aí meu pai também aprendeu por intermédio do meu avô. Mas incrível assim, meu avô não era músico profissional, porque ele era funcionário do Colégio Agrícola, da Unesp aqui de Jabuticabal. E ele que ensinou meu pai. Então foi onde eles se conheceram aqui, através de algumas serenatas, que nunca podia faltar para os casais românticos. E foi que namoraram por um tempo, noivo, e gerou essa família maravilhosa que eu amo, graças a Deus. Essa seria bisavô, avô, pai, está indo para a 5ª geração. Sim, eu teria que pesquisar um pouco antes dessa família na parte do meu bisavô italiano. Na verdade, a gente está indo atrás de tirar a cidadania até, e a gente está vendo essa documentação, que é uma coisa que a gente ainda não tem essa documentação em mãos, mas eu acredito que logo saberemos. Esse pessoal que são os integrantes da banda Gomes e Puccini até hoje, na verdade nós éramos amigos desde essa época. Então essa parte de amizade e música para mim é muito viva. Porque sempre, é claro que sempre tive os outros amigos, mas nunca faltou de ter os músicos. Ou melhor, quando você via, você já estava descobrindo, você toca um violão. Aí quando você, quando vê, já estava tocando, fazendo uma serenata. Porque a gente fazia muito serenata, era muito comum aqui, né? Nessa época um pouquinho mais, dos 15 aos 17, mais ainda, né? Então, assim, essa parte de amizade musical é uma coisa que é desde sempre, assim. Tanto é que essa banda que eu te falei que a gente formou, que era a Gomes e Puccini Mirim, eram basicamente amigos do bairro ali. Era uma turminha, devia ter uns 30 garotos, que eles ficavam sempre jogando bola e meu pai estimulando, aí molecada, vamos tocar? Meu pai como professor sempre querendo ensinar, né? Então tem muito a ver essa parte de amizade, amizade comum, natural, maravilhosa, com a amizade musical. Sempre andou muito junto. Na época era tudo muito distante, né?
Então qual que era o nosso aprendizado? Era basicamente com os músicos que estavam à nossa volta. Então assim, eu tive muita sorte em tocar com músicos maravilhosos. Que nem eu falei, eu com 15 anos já comecei a tocar na Orquestra Sul-América. A Orquestra Sul-América, por ser uma orquestra assim, nacionalmente conhecida, sempre tinha interesse de bons músicos estarem tocando. É claro que quando eu entrei lá, era um garotinho que fazia o terceiro sax alto, que é uma voz mais tranquila, assim. Mas assim, quando eu me deparei no primeiro dia, um finado, um saudoso músico, José da Conceição, o cara tocou com Elis Regina, fez programa com Baden Powell, um cara assim consagradíssimo, 12 LPs gravados. Eu não sabia se eu tocava ou ficava olhando ele tocando. Então, aí tive o maestro Verdi, de Ribeirão Preto, também tocou com inúmeros artistas. Então, o aprendizado nessa época foi mais de estar tocando ao lado. E assim, e meu pai, sempre falando para os músicos, né? Eu, por ser muito garotinho, até tímido, porque eram verdadeiros monstros sagrados da música. Meu pai chegava nesses músicos e falava, ó, corrige o garoto lá, hein? Vai lá, ó, errou, corrige. Então, eu sempre estava de coração aberto e alma aberta para receber os ensinamentos desses mestres aí. E eu acredito que foi a fase assim que eu tive um progresso absurdo sem ter uma aula em si. Tinha aula do meu pai, é claro, mas muitas das coisas eu aprendi tocando com essas dicas desses músicos. Comecei a tocar na Orquestra Sul-América e na época tinham muitos bailes. Então eu conseguia me sobreviver. Sabe, eu conseguia tirar meu sustento dali. Mas em prova, qual que é o próximo passo? Estudo, é claro. 17 anos, aquela história de vestibular. Queria música, queria, mas aonde? Você não tinha, que nem na região não tinha USP na época, que tinha o curso de música, não tinha. Então tudo muito distante, era em São Paulo, Unicamp, em Campinas. Então era um pouco complicado. Então eu continuei tocando. Aí comecei a fazer, meu pai também gostava muito de matemática. Então eu fiz faculdade de matemática, ciências de matemática aqui na faculdade de São Luís. E sempre a música envolvida. Aí eu saí da Orquestra Sul-América, fui tocar com Arley Sua Orquestra, também que é uma consagrada orquestra assim, de baile, banda de baile. Toquei por uns 4 anos também. Aí ao final, toquei no Arley, depois eu fui numa banda que era bem conhecida, chamada Frenesi Banda Show, que era da cidade de Itaquaritinga. Foi quando acabei a faculdade e falei, pô, e agora, hein? Prestando alguns concursos, alguma coisa, quando surgiu a oportunidade deles estarem abrindo a Escola de Artes, que foi em 1995. Então eu acabei sendo um dos professores fundadores da Escola de Artes, junto com meu irmão e outros diversos aí. Então foi o meu primeiro emprego, foi professor com carteira assinada, foi professor da Escola de Artes. Eu já tinha aquela certa habilidade de estar tocando, mas ao mesmo tempo o ensinar é bem diferente de estar tocando, né? A gente conhece vários músicos consagrados que às vezes não tem a didática, questão de ensino e aprendizagem, não sabe usar muito dessa habilidade. Então a primeira coisa, e foi sempre motivado pelo meu pai, falou, aí garotão, e agora? Tem que estudar música. Então o que eu fiz? Eu fui atrás a gente conseguiu passar no Conservatório Dramático de Carlos de Campos de Tatuí. Então a minha formação foi lá. Então logo que eu passei aqui, eu já me preocupei. Falei, não, eu tenho que, você é um professor do instrumento, eu tenho que estar passando conhecimento à altura pro aluno, né? Foi onde eu fui estudar em Tatuí. Depois não parei mais, sabe? Fiz música, aí fiz pela Unimes, estou concluindo pedagogia agora, junto com pedagogia, na verdade é um estágio que está faltando, também pela Unimes, concluído uma psicopedagogia aqui no São Luís também, e fazendo vários cursos, assim, encontros de saxofonista. Então a gente sabe que a parte didática sempre está em evolução como qualquer outra ciência, né? Então o estar estudando as técnicas de ensino e aprendizagem sempre, com certeza, vai estar melhorando
na questão didática e como professor. Eu comecei com, nem eu falo, caixinha, bateria, né? Todo menino quer ser baterista também. E é um instrumento mais fácil inicialmente, assim. Porque você pegou, bateu, saiu o som. Mas aí tive algumas dicas na época era o Nelson Valério, que era o caixista da banda da Gomes e Puccini. Comecei por ali. Depois, logo em seguida, já comecei com o clarinete. Mas assim, o que é fantástico? A parte rítmica, eu acho que tanto é que hoje a escola cubana é mais ou menos assim. Todo músico estuda tanto a parte, um instrumento rítmico, melódico e um harmônico. O que seria isso? Ritmo, caixinha, bateria, pandeiro. Melódico, que toca uma nota só de cada vez. Saxofone, flauta, trompete. E um harmônico, que são várias notas ao mesmo tempo. Queria um piano, um violão. Então, completa o outro. Então, eu acho que fez muito bem para mim, para minha questão musical, eu ter começado com essa parte rítmica. Depois fui para o clarinete, que é o instrumento que tinha na banda. Aí, por questão de meio que necessidade, o saxofone era o que mais tinha procura, em questão de trabalho. Mas meu pai não queria, falou, Charles, você tem que tocar bem primeiro clarinete. Então eu comecei a aprender meio que sozinho. Eu via meu irmão tocando, que é um pouco mais velho, e comecei a tocar saxofone. Quando eu vi, ele viu também, falou, agora não tem como brecar mais, né? Aí já comecei a tocar saxofone. E depois, mais para frente, quando eu já estava em Tatuí, lá quase todo saxofonista tocava flauta. Aqui, assim, eles entendiam que o saxofonista tinha que tocar clarinete. Já naquela região, não. O saxofonista teria que tocar flauta. Foi onde já que eu estava estudando lá, eu consegui uma vaga para estar estudando flauta também. Aí fui atrás da flauta. Nossa, aí sofri. Ai, meu Deus do céu. Como é duro começar do zero numa coisa. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo equilibrar. Mas eu sou mais saxofonista. Meu instrumento principal é o saxofone. Mas sempre estou estudando os três. Tatiane Lampa Nascimento. Ela é da cidade de Monte Alto. A gente tem essa empresinha de casamento. Ela é professora aqui da Escola de Artes também e do Conservatório de Monte Alto. Então, eu tenho uns aninhos a mais que ela. Ela veio a ser minha aluna na parte de prática de conjunto. Então, mas na época era só uma aluna. Depois ela se formou, foi estudar em Ribeirão, ela fez música na ERP. Aí começou a dar aula em outros lugares. Depois, futuramente, ela passou num concurso no Conservatório de Monte Alto. Depois, a partir daí que a gente começou, né, namorar. Depois, hoje, a gente já está noivo, há 2 anos. E depois de um tempo também ela foi convidada para vir dar aula aqui na Escola de Artes. É bem leve, isso é bom. Eu acredito que, eu não sei como que é outra profissão, mas que a gente trabalha muito tempo junto. Mas a gente leva de boa isso, sabe? Porque é um clima saudável, um clima alegre, pouca tensão. Assim. Tem mais essa parte de casamento, que tem que ser aquela coisa muito pontual, às vezes, né? Não pode dar nada errado em questão do som, tem que estar tudo bonitinho. Então tem uma certa tensão natural do evento, mas né, não é que é uma tensão a todo momento. Então a gente trabalha bem tranquilo. Tanto nas escolas quanto nos eventos. O meu sobrinho, eu acredito que ele vai dar continuidade, coisa que meu bisavô fez, trouxe para Jaboticabal. Eu acredito que, com certeza, ele é um garoto aí que ele vai dar. Ele é um apaixonado, é um competente, ele sabe da responsabilidade dele em estar dando continuidade. Tanto é que hoje ele é o diretor da banda São Luís. É um garotinho de 21 anos. Mas tem um amor e assim, uma responsabilidade em estar dando continuidade a isso que chega a ser admirável. Então é muito bacana. E meu irmão também, que a gente sempre está na mesma causa, em prol de fazer música, levar música. A gente sabe da importância da música dentro de uma casa. Você pode estar formando um cidadão melhor e também um profissional. Então a gente leva sempre para essas duas vertentes, né? Levar todas as coisas boas da música, mas também uma oportunidade dele ser profissional nessa área. Eu sou o regente da banda Gomes e Puccini desde 2005.
Aí eu participo da banda da cidade de Monte Alto, da banda da cidade de José Marim, do maestro José Marim de Taquaritinga. Eu toco na orquestra do Conservatório de Monte Alto. A gente tem um grupo de música instrumental muito interessante, inclusive, chama Septeto Obsoleto, da cidade de Monte Alto. A gente também tem um outro grupo de lá que é mais de samba, chama Batuque Bamba. Aí tem esses grupos de casamento que eu sempre estou tocando. E alguns freelances ainda. Tem sempre um amigo, vamos fazer um som junto. A gente está indo também. Então é bastante grupo aí. Eu lembro quando eu assumi essa responsabilidade, eu também fui atrás estou sendo um regente de uma banda consagrada. Então eu sempre estou atrás de estar estudando, melhorando, mas ao mesmo tempo eu tive muito acolhimento por parte dos músicos. Sabia assim da minha vivência dentro da banda. Não é que quando eu assumi, foi em 2005, eu tinha 33 anos para 34. Acho que eu fui o regente mais novo, mas eu já tinha uma história de 20 anos de banda. Então eu conhecia mais ou menos como que funcionava, né? Você tem que entender que lá tem profissionais, músicos profissionais, tem músicos iniciantes, músicos mais velhos que às vezes não tem tanta habilidade, quem tem mais habilidade. Então você tem que saber respeitar cada um que está lá dentro. Então é uma tamanha responsabilidade e isso a gente sabe que não pode ter fim. Então depende muito em estar cuidando com amor, carinho, motivando. A motivação eu acho que é a peça-chave. É claro que eu tenho sempre estar melhorando a minha capacidade de estar transmitindo, né, a questão do aprendizado deles, melhorando o aprendizado deles, mas também eu tenho que estar motivando para cada vez eles quererem mais estar dentro da banda. Isso eu acho que é a minha missão. Na minha visão é tocar, porque lá todo mundo está louco para tocar. Assim, às vezes a gente fica triste que às vezes tem certas gestões que não motivam, sei lá, não dão incentivo. Então isso é uma coisa que é a dificuldade, porque na verdade, toda vez que precisar da banda, a banda sempre vai estar à disposição. Mesmo na época que não tinha cachê, com cachê, porque é um cachê irrisório na verdade. É mais para manutenção de instrumento, porque o instrumento, para quem toca um instrumento, sabe o custo que é muito caro mesmo. Uma palheta do saxofone é um pedacinho de bambu, custa R$50. E você pode estar tocando, você resbalou aqui, ela vai trincar, acabou o instrumento. Então é mais para suprir o custo, né? Mas a banda geralmente tem em torno de 30, 35 componentes. Então não é um custo absurdo. Então o que a gente precisa é ter lugar para se apresentar. Isso é a dificuldade nossa. A pandemia é uma coisa que com certeza a gente tem que estar cuidando com um carinho e se agarrando em fontes que nos deem suporte. Então eu gosto muito de ver lives de pessoas mais bem competentes da área. Então o que a gente sente que não parem de tocar. Acho que é o que mais, todas as lives que eu estou vendo, falam, porque é desanimador. Assim, eu estou vendo amigos passando necessidade, mas necessidade mesmo, ao ponto de querer parar de tocar, vender instrumentos para se manter. Então, essa parte musical, eu acho que toda a parte artística, né, no geral, sentiu demais e parece que eles têm que tomar força. Acho que seria um desejo para todos que estiverem ouvindo, né, que, tá duro para todo mundo, mas junte um pouquinho mais de energia para aguentar que, assim, uma coisa que todo mundo às vezes não pensa, né? Vamos lá, vamos fazer o isolamento social. Mas quando você está no isolamento social, a primeira coisa que você faz, liga um rádio, vê um DVD, vê uma live. Isso é arte, é cultura, é música. Então, na verdade, a música, por mais que aparentemente esteja parada, ela está a milhão. Acho que é onde as pessoas estão mais tendo um certo conforto nessas horas, né? De estar escutando uma música boa, que traz boas recordações.
Então é bola para frente, tem que se juntar. E eu acredito que a hora que voltar tudo, as pessoas vão lembrar o quão é bom ter música ao vivo, sei lá, tá conversando, tá do lado, abraçando, compartilhando esses momentos. Em questão de trabalhos, assim, todas as lives, a gente fez várias lives. Fizemos com a Gomes, né, com a Almanac Blues, a gente fez com o nosso grupo de casamento também. As lives que a gente fez foram todas beneficentes. Então, assim, porque eu pensei, pô, por mais que eu perdi bastante, né, pelo fato de ter uma empresa de casamento, que nem eu falei, a gente tinha 85 casamentos, não tocamos, então deixei de ganhar. Não só eu, mas a equipe toda. Mas ao mesmo tempo, tem gente que eu tenho a escola, porque eu recebo das minhas aulas, né? Mas tem músico que só toca e não dá aula. Puta, eles não estão recebendo nada. Então eu falei, não, eu quero mais estar ajudando alguém. Eu me senti iluminado por ter o meu trabalho preservado. Então eu fiz mais questão de estar fazendo esses trabalhos beneficentes. Tem algumas assim que a gente nunca vai esquecer, né? Foi quando a gente foi tocar no Domingão do Faustão lá. Foi um barato. Porque assim, foi um... Bom, a gente tava numa boa... A Lu Falanga, que é a mulher do Marcos Leone, ligou pra gente, ó, vai ter uma seleção aí pra uma galera pra gente estar tocando lá no Domingão do Faustão. Eu falei, pô, mas quantos candidatos? 200 pra uma vaga. Vamos, sei lá, então vamos. A gente foi selecionado, pô, de 200 a gente foi. Então foi uma loucura, nunca ninguém tinha andado de avião, foi aquela loucura, sabe? Fomos pro Rio, curtimos, demos um rolê lá, e conhecemos qual que é esse ambiente, esse cenário musical do alto escalão aí, né? Só questão de conhecimento mesmo, eu acho que foi não foi questão de dificuldade musical, sim, mas a questão de ter que conhecer esse outro ambiente que eu não conhecia até então. Foi bem interessante. Nós estávamos em 8. E assim, foram 8 na mesma situação. Nunca ninguém tinha voado, nunca tinha... Então a gente compartilhou um momento muito interessante. Toda vez a gente lembra, dá risada, das histórias. A gente foi naquele Se Vira nos 30 lá, a gente participou daquele quadro. Mas foi muito interessante, porque depois dali abriu uma janela muito interessante, porque a gente fez a inauguração dos 50 anos das lojas do Magazine Luiza. A gente tocou no Paraná, no estado do Paraná, Minas, São Paulo, sabe? A gente rodou bastante. Todas as lojas dos 50 anos do Magazine Luiza a gente fez inauguração. Então foi um trabalho também que abriu várias vertentes. Mas assim, em questão musical, toda vez assim, até então desativada Big Band, toda vez, qualquer apresentação, inclusive nesse local, era sempre impactante. Nós tivemos assim, os melhores músicos do Brasil, com certeza, e a gente acompanhou eles, né? Então era o projeto Big Band Convida, que tinha o Paulo Braga, é um músico assim, reconhecido mundialmente. Ele é o coordenador da EMESP atualmente e ele sempre trazia um músico referência a nível instrumental nacional até mundial. Então a gente sempre acompanhando nesse palco. Qualquer uma dessas apresentações foram assim. E tem uma assim que eu lembro, meu pai no final que ele estava mais doente, ele não estava tocando muito mais. Mas aí o Paulo Braga deu uma força, Charles, tem que tocar. Aí ele veio aqui e tocou Moonlight Serenade, foi maravilhoso. Ele já estava debilitado, sabe, mas tocou maravilhosamente bem. Ele morreu 4 de setembro, essa daí foi em novembro, foi mais ou menos uns 8 ou 9 meses antes dele falecer. Então assim, é uma das coisas que não esquece mais. E, às vezes que a primeira vez que eu regi a banda também, e é legal que tudo isso é sempre um evento que eu nunca estou sozinho, sempre consigo compartilhar com um monte de gente. Acho que o mais legal de tudo é conseguir ganhar tudo esse privilégio
mas compartilhando com outros amigos, pessoas que nos seguem por aí. Esse projeto Big Band Convida, ele seria mais que, assim, para o público, uma coisa maravilhosa. Porque, assim, todas as vezes que a gente se apresentava, os comentários, assim, elogios eram inúmeros. Mas, fora isso, tinha um papel muito importante, que é a capacitação dos professores. Então, trouxe o Spock Frevo. Esse cara, ele é embaixador do frevo no mundo. Ele roda o mundo divulgando o frevo. E ele foi tocar com uma das maiores big bands do mundo, que é a Lincoln Center, do maestro Wynton Marsalis. Então, esse cara, ele é reconhecido no mundo todo e veio aqui trazer o ensinamento do frevo. Porque assim, a gente tem que entender que às vezes as pessoas pensam, toca esse gênero. Não é assim, cada gênero é um sotaque, é uma técnica. Para tudo tem né, uma técnica diferenciada. E ele trazia todos esses ensinamentos, fora todo o acervo musical. Então, em questão para o público era uma coisa maravilhosa, em questão de espetáculo, e para nós que ela é composta de professores e alunos. Era uma aula, uma capacitação assim, que a gente teve ao longo de 10 anos, assim, de músicos maravilhosos, de gêneros diferentes. Eu acho que foi uma judiação, tremenda judiação, ter cortado esse projeto. Esperamos que volte, se Deus quiser, porque é um bem para o público e para os professores também. Tudo é experiência na vida, né? Então, a sorte que hoje eu vejo pessoas que estão ocupando os cargos, voltado mais à cultura, pessoas mais sensíveis e conhecedoras dessa arte, no caso. Então, eu acho que tudo é mais fácil quando você tem pessoas que reconhecem o valor, sabe da importância. Então, eu acho que só de ter essa janela e conseguir estar mostrando já é o primeiro grande passo. E depois, hoje, eu acho que a gente tem que fazer bastante divulgação, porque tem muito, por mais, às vezes aconteciam umas coisas que eu achava fantástico. A banda, uma banda centenária, às vezes a gente tocando na Praça 9 de Julho, no sábado de manhã, chegavam pessoas, até pessoas de uma certa idade já, falou, não, que banda bonita, da onde que ela é? Poxa, a banda tem 100 anos que é daqui, e mesmo assim tem pessoas que não conhecem. Então eu acho que a gente tem que estar muito próximo de quem faz cultura. Acho que é o primeiro grande passo. Porque para que tenha o reconhecimento desses gestores culturais e que a gente consiga fazer cada vez mais a divulgação para que, e assim em busca de estar tocando, como eu falei para você, que a gente mais quer estar se apresentando. Eu acho que é mais simples quando você vê um modelo que dá certo. Na Venezuela tem um modelo que é fantástico, olha que é um país de terceiro mundo. Mas eles implantam dentro das escolas. Ver a própria escola americana, norte-americana, é fantástico, um dos melhores músicos do mundo. Por quê? Desde o início, Cuba, que é um lugar fantástico também. Então tem que estar. China hoje, a China está se destacando. Coreia do Sul, as criancinhas desde pequenininhas já tocando piano. É matéria obrigatória. Então essas são reconhecidas como os melhores planos de educação mundial e tem a música inserida. Então é um dos grandes passos. Sonho de consumo, né? Porque sempre, quando eu vi, eu já estava envolvido dentro da música. Meus amigos eu construí dentro da música. Muitos amigos. Não só em Jabuticabal, quanto na região, e tocando por aí. Conseguir levar isso de uma maneira digna, você pagar suas contas, ter tua casa, ter teu carro, viajar, de uma maneira muito assim leve e tá podendo levar alegria e conhecimento para as pessoas. Isso também é impagável. Então é muito bom, eu pretendo, enquanto eu tiver garra, dar continuidade nisso, porque tocar e dar aula faz parte de mim. Em questão aos meus amigos músicos, né? Estão passando uma fase assim, pesadíssima, passando dificuldade, a verdade é essa. E é dificuldade não de luxo, de nada, de coisas mais, né, alimentação, moradia. Então, o que eu mais peço é que eles tenham garra, se possível,
vem atrás dos amigos, não é vergonha. Vamos tentar ajudar, porque... E outra coisa, muita força em estar dando continuidade. Porque a gente escolheu isso como... Não é como só profissão, como um estilo de vida. A música, eu posso ganhar na Mega Sena hoje, nunca vou parar de tocar. Então a música está dentro de mim. Daí enquanto eu tiver ar para soprar, eu pretendo estar tocando. Então, para os meus amigos músicos, né, os nossos amigos músicos, tenham muita força, não desistam, continuem tocando, que quando voltar, a gente espere que volte a toda. É isso daí, é muita energia e força para todos os amigos aí que estão passando essas dificuldades.